Paz e graça, meus amados. Esse é o terceiro vídeo, dando continuidade do estudo que estamos fazendo sobre a tentação de Jesus no deserto. No vídeo anterior, eu falei e terminei falando no vídeo sobre o tempo, os 30 anos de Jesus, os 40 dias e noites que ele jejuou, conforme 40 anos, soma aí um período de 70 anos, que é a idade que o homem vive normalmente, segundo Salmos capítulo 90, Salmos 90, verso 10, Então, o número 40, Jesus que está jejuando ali, traz dentro desse número uma revelação muito profunda para a nossa vida, dessa tentação. Existem dois tipos de tentação para a vida dos servos de Deus nesta terra. Existem as tentações momentâneas e existe uma tentação que ela vai ser até nós morrermos, sermos recolhidos pelo Senhor. Observe o que eu estou falando. Existe tentações diferentes. Existe uma tentação que é momentânea. São desertos que nós entramos, são desertos que Deus permite para um objetivo, para um propósito, para trabalhar na nossa vida, e logo ali, aquele deserto nós passamos por ele e vem a exaltação. Mas existe um deserto que ele não passa, enquanto a gente estiver vivo. Observe que nós estamos numa matéria pecaminosa. Apesar de estarmos em Cristo Jesus, e houve uma regeneração, que é o novo nascimento, a vida da pessoa é transformada, impactada pelo poder de Deus, pois o próprio Deus é quem faz isso. Muda o coração do homem através da sua manifestação. Apesar de estarmos em Cristo, nós devemos entender que nós estamos num corpo de morte, que é esta matéria. E a tentação interna, ela acontece todos os dias. Observe que Jesus está sendo tentado. O diabo está induzindo Jesus ao erro. A tentação é uma ação maligna de induzir o homem àquilo que é errado, fazendo o homem tropeçar nos propósitos de Deus. Jesus, como homem, ele está sendo induzido, que é o mesmo de ser tentado pelo próprio Satanás, para que Jesus viesse a sair do propósito de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele resiste. E esses outros pontos nós vamos tratar mais para frente em outros vídeos. Amém? Então, existe uma tentação, vamos ler aqui o capítulo 1, o versículo 12 em diante de Tiago, para nós entender essa tentação. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O que Tiago está trazendo aqui? Tiago está fazendo uma ampliação da tentação de Jesus. Tá bom? Isso é importante nós entender. Isso aqui é uma ampliação, ele escrevendo de maneira diferente pelo Espírito Santo, dos ensinos de Jesus, das experiências de Jesus, com outras revelações. Quando Tiago fala também no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, da onde ele está trazendo aquele conceito? Ele está fazendo uma ampliação também da tentação de Jesus. Porque o tentar aqui é uma luta espiritual com o propósito de fazer nós pecar. Com o propósito de fazer nós pecar. E a diferença entre o homem Jesus Cristo, homem, é que Jesus não tinha pecado. Mas todos nós, seres humanos, temos pecado e somos pecadores. O que isso significa? Que nós temos uma tendência para pecar. Nós, seres humanos, temos uma inclinação para pecar todos os dias. Estou falando de nós que está em Cristo Jesus, regenerados, nascidos. Mesmo assim, nós temos a tendência de pecar todos os dias. Por isso, a vida de santificação, que é um processo progressivo e constante, nunca deve se parar de buscar a santificação. Por quê? Porque quando você para de orar, para de jejuar, para de vigiar, para de meditar na palavra de Deus, obviamente você vai ser dominado pela sua natureza pecaminosa, que está na sua estrutura física. Esse corpo que nós estamos, nosso espírito, a nossa alma se encontra nele, é um corpo corruptível. Por isso há uma necessidade do homem voltar ao pó, como era antes. Você vai ver isso lá no capítulo 12, o versículo 7 de Eclesiastes, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Observa a palavra volte, voltar, ou seja, tudo está retrocedendo para o começo. Novamente. Por quê? Porque Deus vai fazer novamente tudo novo. Apocalipse 22. Ele vai fazer tudo novo. O homem foi tirado da terra ao princípio, Adão. Quando o Senhor Jesus vier, vai ressuscitar o corpo dos santos, que está onde? Na terra. Ele vai tirar da terra um corpo
incorruptível, será transformado e se unirá ao seu espírito e alma, e o homem na sua plenitude será regenerado e habitará com o Senhor eternamente em tudo regenerado. Esse é o plano de Deus. Então, observe que esta guerra, essa tentação, ela vai ocorrer na nossa vida inteira, enquanto você estiver aqui na Terra. Então, o período na vida de um homem é de 70 anos. Então, quando Jesus está trazendo essa revelação desse período aqui, ele está falando de uma tentação também, entre tantas revelações aqui, ele está falando de uma tentação também constante, direto, todos os dias. Que nós só vamos conseguir vencer cheio do Espírito. Por que nós vamos conseguir somente cheio do Espírito? Olha o que Paulo ensina no capítulo 8 de Romanos, o versículo 13. Está escrito assim, leia comigo. Olha só, capítulo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o que o texto está dizendo? Porque se viverdes segundo a carne, o que é viver segundo a carne? É viver em pecado, tá bom? É viver nos nossos desejos, fazendo a nossa vontade, cedendo às nossas vontades humanas, carnais, porque nós sentimos vontade. É importante nós entender que todos que estão em Cristo Jesus, o novo nascimento, não é algo que acontece na vida do homem e da mulher diante de Cristo, que vem a aniquilar completamente a natureza do homem. Ou seja, o homem não peca mais, porque ele não sente mais desejo de pecar. Não existe isso. Nós, seres humanos, nós somos seres humanos e ainda permanecemos vivos numa matéria física, aonde o pecado constantemente quer nos tragar, quer nos dominar. Por isso, Paulo ele fala no Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne luta. Por que Paulo falou aquilo? Se você voltar no capítulo 5, versículo 15, os irmãos estão brigando, contendendo com os outros na igreja. E ele diz, vocês estão se mordendo, se matando aí. Então ele fala, andar em espírito e não cumprireis o desejo da carne. O andar em espírito, o andar quer dizer o viver no espírito. E os frutos do espírito é amor. Então quem ama não vai dar brigando. Então quando ele chega no versículo 17, ele fala dessa luta interna na vida do crente. Ele está falando de crente. A carne luta contra o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo de Deus que está no crente. A carne não se sujeita ao Espírito Santo, mas há uma oposição um contra o outro. A carne quer fornicar, a carne quer mentir, a carne quer se deleitar, e o Espírito Santo de Deus vai nos guiar a buscar a Deus, a orar, a meditar na palavra, a sair do meio da contenda, sair do meio da roda dos escarnecedores, de tudo aquilo que é pecado e que desagrada a Deus. O Espírito sempre vai nos conduzir aprovando aquilo que é agradável ao Senhor. Capítulo 5, versículo 9 do livro de Efésios. Ele vai nos conduzir dentro daquilo que agrada ao Senhor. Então, é importante nós entender isso. É importante nós entender isso, porque entendendo isso, nós vamos saber guerrear contra a nossa própria natureza. Eu sempre falo, nas oportunidades que tenho de falar da palavra de Deus, que o maior inimigo do ser humano não é Satanás primeiro, mas sim a nós mesmos. Porque o diabo ele trabalha em cima da nossa fraqueza. Tá bom? O diabo trabalha em cima da nossa fraqueza. Então, é importante nós entender isso. Então, sendo assim, nós guerreamos a nossa vida toda contra a nossa própria natureza, a tentação interna. Vamos continuar lendo aqui, Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago está falando aqui no versículo 12 da vida eterna. Bem-aventurado, feliz o homem que suporta a tentação. Nós somos tentados todos os dias. Mas ser tentado não é pecado. Pecado é ser tentado e ceder ao pecado. Jesus foi tentado, mas Jesus não teve pecado. Então, entendemos que ser tentado não quer dizer que eu estou pecando. Mas pecado é a gente ser tentado e ceder às tentações que vêm ao nosso coração, né, através de uma ilusão, ou seja, um ataque, uma luta do diabo constantemente na nossa fraqueza, na nossa fragilidade humana, e muitas vezes a gente cede à tentação. Então, Tiago está dizendo, aquele que suportar, ou seja, suportar é a capacidade de você permanecer em uma posição diante de Deus, caminhando na presença do Senhor. Vai vir as tentações, mas você vai suportar e você vai romper. O resultado disso é vida eterna. O resultado disso é receber a coroa que está prometida aos que eu amo, porque só quem ama Jesus vai aguentar e vai suportar as tentações, que muitas vezes são muito grandes e muitas vezes a pessoa pensa mesmo em desistir, parar
e retroceder. Vamos continuar lendo para você ver o que está escrito. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Verso 15, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então o versículo 14 está dizendo o quê? Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Aonde é que está a cobiça? Está dentro de nós. Aonde é que está os 10 mandamentos? Está dentro de nós. Observe que Jesus ele falou no capítulo 5, versículo 28 de Mateus, aquele que olhar para uma mulher, para a cobiça, já no seu coração cometeu adultério com ela. Então observe, ele fala de um mandamento, cobiça, ele fala de outro mandamento, dos 10 mandamentos, adultério. Então, o tratar do Senhor Jesus é aqui dentro. O tratar, a raiz de todo mal está dentro do homem, não é fora, é dentro do homem. Amém? Então, por isso, esta guerra é muito grande, essa tentação interna que está no homem e combina com a tentação externa, que é a tentação do diabo. Então, existe 2 tipos de tentação. A tentação interna e a tentação externa. A tentação interna é porque o pecado está em nós e nós somos inclinados a ele. Então, o diabo ele vai só ajudar a cada um de nós a fazer aquilo que nós temos a tendência de fazer, que é pecar através da sua tentação, é o que está acontecendo com Jesus no deserto. Mas assista o próximo vídeo e vamos continuar dentro desse assunto sobre a tentação de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.